Olá, bem-vindos ao canal Hogwarts. Hoje estamos aqui para vos falar sobre The Cursed Child, ou seja, A Criança Amaldiçoada, lançada a 31 de julho deste ano. É uma peça de roteiro, portanto é uma peça de teatro, certo? Não é um filme, não é um livro... Ou seja, se vocês abrirem qualquer tipo de página sobre The Cursed Child, vocês vão ver que é diálogos e diálogos, e são páginas de diálogos e diálogos. Portanto, imaginem ao ler que estão num teatro a ver a peça e vão ver que é bem mais fácil para ler. A peça passa-se 19 anos depois dos acontecimentos de Relíquias da Morte em Harry Potter. Temos personagens que nós conhecemos bastante bem. Temos o Harry, Ron, Hermione, Draco, Dumbledore, Snape. Reparem, Snape volta à peça, está vivo nesta peça. Rainha. Always. Portanto, é uma peça que nós temos personagens que conhecemos, outras não, e vamos passar a conhecer, infelizmente, porque é mesmo infelizmente. A peça não foi escrita, apesar do que toda a gente fala, a peça não foi escrita por J.K. Rowling, foram dois roteiristas que criaram a peça, levaram até à autora para que ela pudesse ver e aprovar para lançamento. How are we feeling? This will be such an incredible theatrical experience that I'd love us to be able to surprise people and move people in the natural way that a story should surprise and move people. Ela leu, fez algumas modificações à maneira dela e sim, a peça foi lançada e o livro está aqui para ser lançado, foi lançado também. É lógico que a peça foi lançada. A 24 de setembro deste ano saiu a tradução em português da Criança Amaldiçoada. É exatamente a mesma coisa, são diálogos atrás de diálogos, atrás de diálogos, atrás de diálogos. E agora vamos lá ver uma coisa. O que é que se passa? O que é exatamente a Criança Amaldiçoada? A Criança Amaldiçoada fala, por exemplo, do filho do Harry, o filho do meio, Albus Severus Potter, que vai para Hogwarts, juntamente com o filho do Draco Malfoy, Scorpius, e tornam-se amigos. Existe ali uma amizade, conforme existiu com o Harry, com o Ron e com a Hermione. Aqui existe o mesmo tipo de amizade com o Albus e com o Scorpius. Coisa que não é muito bem vista aos olhos do Harry, porque o seu próprio filho vai para os Slytherin e não para os Gryffindor, que seria de esperar que um Potter estivesse nos Gryffindor, uma linhagem que vem da casa Gryffindor, e isso não acontece. Tudo isso começa a gerar determinadas situações. Até uma brilhante noite, e sim, este vídeo tem bastantes spoilers. Numa brilhante noite, o pai de Cedric Diggory, vocês relembram, em Cálice de Fogo, era um dos campeões do torneio Tribruxos. That's my son! This is my boy! Vai bater na porta de casa do Harry porque sabe que foi encontrado um vira-tempo, apesar de todos os vira-tempos terem sido destruídos quando Sirius Black morreu em Enigma do Príncipe no departamento de mistérios. Todos os vira-tempos foram destruídos, mas havia um que pelos vistos continuava a circundar com Theodore Nott, com Theodore Nott, e o Ministério conseguiu adquirir esse vira-tempo. E a Ministra da Magia, Hermione Granger, é a Ministra da Magia, guarda esse vira-tempo. Quem ouve tal informação? Albus Severus Potter, que acha que devia fazer alguma coisa, porque quando o pai de Cedric vai falar com o Harry, pede para que ele faça reviver seu filho, que volte no tempo, que muda as coisas, para que o filho pudesse estar do lado dele, porque ele era uma pessoa já com idade, doente, às portas da morte, e que queria voltar a ter o seu filho de volta. Porque muitas coisas aconteceram, muitas pessoas morreram pelo rapaz que sobreviveu, pelo eleito, não é? Digamos assim. Ao qual Harry sabe que não pode fazer. Ele não pode voltar no passado, ele próprio é chefe do departamento de leis mágicas, ou seja, ele não pode quebrar a própria lei que ele próprio, não é? Portanto, não... Afinca pede com o próprio Albus Diggory de que não pode fazer semelhante coisa, e pede desculpa e compreende a situação dele, a dor dele, mas que infelizmente ele não pode fazer nada. Um puto com 11 a 12 anos que acha que pode simplesmente mudar o tempo e, juntamente com os Scorpius, decidem tomar a poção do Polissuco, transformarem-se em outras pessoas e irem ao Ministério de roubar o vira-tempo. E eles conseguem. Com a ajuda de quem? Ora, aí está, meus amigos.
O problema está aí. Existe uma personagem que é introduzida nos livros que se chama Delphine Diggory, que se diz sobrinha de Albus Diggory, portanto prima de Cedric, que não é. É filha de Lord Voldemort com, adivinhem, Bellatrix Lestrange. Conseguem imaginar? Eu também não. Mas não faz mal. O facto é que existiu qualquer tipo de relação ali, que sejamos realistas, no livro não é muito aprofundado, mas sabemos que há uma relação entre Voldemort e Bellatrix, e eles têm uma filha. E essa filha faz tudo, vai mudando a memória do pai do Cedric, para que ele acredite que ela é sobrinha dele. Estão a ver? O jogo que existe ali. Até encontrar duas crianças que querem armar-se em heróis. Não é fácil ser filho de Harry Potter. E não é fácil ser filho de Draco Malfoy. Aliás, Scorpius Malfoy tem sobre ele uma nuvem negra, assim como o próprio Albus, que tem uma nuvem negra porque toda a gente acha que ele é filho de Lord Voldemort e não de Draco Malfoy. Apesar de tudo apresentar o... Não é? Lord Voldemort, por exemplo, não tem nariz. O Scorpius tem nariz e o Draco Malfoy tem nariz, mas o Lord Voldemort não tem nariz. Portanto, ele diz ao próprio Albus de que ele não pode ser filho de Lord Voldemort porque eu tenho nariz e ele não tem nariz. Ele é tipo uma cobra, tem que entender. Portanto, todas essas situações se passam e eles recuam várias vezes no tempo. 1, 2, 3 vezes. Numa dessas vezes, Harry está morto e em Relíquias da Morte, na Batalha de Hogwarts, Lord Voldemort vence. Dolores Umbridge é a diretora em Hogwarts. Snape está vivo. Like outra vez. Ou seja, e é tudo uma confusão que se gera por causa de duas crianças e por causa de uma personagem que é filha de Lord Voldemort. Ou seja, em muito resumidamente, temos um livro que faz com que Harry, Ron, Hermione e Draco regressem no tempo, a Godric's Hollow, bem lá atrás, no dia em que Lord Voldemort se desloca a Godric's Hollow para matar Harry. Então nós temos uma situação em que Harry tem que ver, quieto, o próprio Lord das Trevas a entrar em casa dos pais, matar o pai, matar a mãe e tentar matá-lo a ele. E está ali quieto e não pode fazer nada, vocês conseguem imaginar a agonia que vai dentro dele. E não pode mexer, ele não pode mexer com o tempo, porque mexer com o tempo traz consequências graves ao futuro. E isso é uma coisa que acaba por ser bastante complicada para ele. Ele consegue encarar, teve que tomar uma poção de polissuco, transformar-se no Lorde das Trevas, porque mais ninguém falava serpentez, não é? Ele é Ofiolota, como toda a gente sabe, ele fala a língua das cobras, e era a única pessoa que poderia tomar a poção de polissuco para tentar fazer de conta que era o Lorde das Trevas que estava a chegar a Godric's Hollow, a casa dos Potter, para que a Delphine aparecesse, porque ela estava lá à espera que o pai aparecesse, porque ela queria conhecer o pai, ela queria estar com o pai, pronto, tudo isso é compreensível até um determinado ponto. Harry toma a poção de polissuco, faz-se passar por Lorde das Trevas, o que de si também não foi fácil, olhar ao espelho e ver a pessoa que matou os pais ali, no espelho, e era ele próprio. A própria esposa, Ginny, que é casada com ele, não é? A mãe de Albus, de Severo Potter, nem sequer conseguiu olhar para o marido transformado em Lorde das Trevas. Para vocês terem uma ideia de como tudo aquilo foi penoso para todos eles, não é? Ele consegue vencer, e ele e os amigos, claro, é óbvio, porque na altura em que a Hermione, Draco, toda a gente se junta para vencer a Delphine, porque realmente, além de uma comercial da morte, era uma pessoa que tinha poderes similares ao Lorde das Trevas, não foi fácil essa batalha. Ainda assim conseguiram vencer, conseguiram pegar nos miúdos, conseguiram regressar ao ano em que estavam, tentarem passar uma borracha sobre tudo o que aconteceu, porque nós sabemos que o Harry não sabe o que é ser pai. Não sabe, ele próprio explica ao filho de que eu nunca tive um pai, então eu não sei como é ser pai. Mas vamos aprender juntos e tentar levar as coisas a bom porto, não é? Leiam o livro. É um conselho a sério, porque apesar de ser confuso, porque é uma peça de roteiro, porque é uma peça de teatro que não nos traz grandes informações como se fosse qualquer dos livros de Prisioneiro de Azkaban, da Pedra Filosofal, qualquer um deles que tenha um enredo em volta e nós sabemos onde eles estão, quando eles estão, como é que eles estão e o que é que se passa circundante da volta deles. Aqui não é assim, nós temos que puxar bem mais para a nossa imaginação. Nós temos alturas de coisas que a gente nunca imaginou,
Vocês sabiam, por exemplo, que a Senhora dos Carrinhos dos Doces é uma personagem fulcral dentro do Expresso de Hogwarts, dentro do comboinho, que nós vemos aí para Hogwarts no dia 1 de setembro de todos os anos? Anything off the trolley, dears? No thanks. I'm all set. Se vocês lerem o livro, vocês vão saber que aquela personagem está lá por uma causa. Não, ela não vende só docinhos e bolinhos de caldeirão, não. Portanto, leiam um livro, a versão original ou a traduzida, independentemente disso. Eu aconselho sempre a original, é uma das melhores. A minha, por exemplo, que está aqui, é a britânica. Escolha pessoal, não é? Tenho aqui a lombarda preta, coisa que a americana, por exemplo, não tem. O próprio livro em si, o relevo dele aqui é todo único, é todo uniforme. Na outra tem aqui a parte em relevo. Mas a textura é como se fosse aqui um papel normal, banal. Aqui não. Parece um veludo no próprio livro. Por hoje vai ser isso. Vamos deixar que vocês também leiam o livro. Comentem, deixem nos vossos comentários o que é que se leram, o que é que acharam. Se não leram, se têm algum tipo de dúvida, alguma coisa que a gente possa ir comentando, falando, ou até mesmo aqui nos comentários. E é isso. Não se esqueçam de dar o vosso like, ajuda bastante o canal. Todos os vídeos digo o mesmo, eu sei que é cansativo, mas é um facto. Ajuda bastante o canal, deem o vosso like, subscrevam. Ao subscrever, ativem as notificações. Cada vez que vocês que nós postarmos um vídeo novo, vocês vão ser notificados de que há um vídeo novo no canal. E assim, vemos no próximo vídeo. Nox.